Vamos falar agora de notação científica e prefixos importantes. E aqui eu vou um pouco além. Eu vou tentar mostrar para você o porquê das coisas, que quando você vê o porquê, a lógica, a física tende a fazer mais sentido, tende a ser mais fácil de aprendê-la. Bora lá então? Então tá aí, ó, aula número 3, né? Notação científica e prefixos importantes. E vamos começar falando de notação científica. E tem que saber que o número em notação científica possui duas partes. Sempre assim, o número, quase sempre, o número em notação científica, ele vai possuir, de maneira geral, duas partes. A primeira parte é o número com 2 ou 3 dígitos. Por que é 2 ou 3 dígitos? Daqui a pouco eu explico. E esse número A, ele é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. É sempre assim. Por exemplo, 1,1, 1,0... ou pode ser 1,00, né? Ó, com 2 ou 3 dígitos. Vou dar um exemplo aqui, ó, disso aqui acontecendo, ó. Por exemplo, 7,33 é o número entre 1 e 10, hein? Maior ou igual a 1 e menor que 10. Pessoal, pode ser 10,1? Não, não pode. É sempre um número maior ou igual a 1 ou menor do que 10. Não pode, em hipótese alguma, ser igual a 10, sem ser menor que 10. Pode ser 9,9999, mas 10 não pode não. Muito bem. E também tem uma segunda parte. Na segunda parte é uma potência de 10. Então, por exemplo, 7,33 vezes uma potência de 10. Por exemplo, pode ser 10 vezes 10 elevado a 2, por exemplo. Pronto, isso aqui é um número em notação científica, que possui duas partes. O número maior ou igual a 1 e menor do que 10 e uma base de 10. Pronto, essa é a primeira parte do número e essa é a segunda parte do número em notação científica. E agora eu vou além, coisas que eu creio que você nunca viu. Por quê? Por que colocar 2 ou 3 algarismos significativos? Então essa é a pergunta que está aqui, ó. Por que arredondar para 2 ou 3 dígitos significativos? Então eu desenhei aqui, dá um trabalho danado para desenhar esses quadradinhos aqui, bem bonitinhos, hein? Bem padronizados, para você ter dimensão por que 2 ou 3 dígitos. Vamos pegar um número qualquer aqui, eu vou inventar um número, por exemplo, 234. Estou inventando o número, 234. Percebe aqui, ó, esse é o número das unidades. Esse aqui é o número das dezenas e esse aqui é o número da centena. É como se fosse 200, aqui, ó, esse número aqui é como se fosse 200. O 3 aqui é como se fosse o 30. E a unidade aqui é como se fosse o 4. Então, se eu somar a centena com a dezena com a unidade, vai dar 234. Essa é a ideia. Mas aqui, eu quero que você veja o seguinte, que daqui para cá é 10 vezes maior, né? Isso aqui, ó, é 10 vezes maior, vezes 10. A unidade, a dezena, é 10 vezes maior do que a unidade. E também a centena é 10 vezes maior do que a dezena. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. A centena, né, é 10 vezes maior do que a dezena. A dezena é 10 vezes maior que a unidade. Portanto, uma unidade. Chegou no 10, uma dezena. Chegou no 100, uma centena. Só que isso não fica só restrito aos números assim. Quando tem vírgula, é a mesma coisa, a mesma ideia. Por exemplo, 542,78. Estou inventando esse número aqui. A mesma coisa acontece, ó. Esse número aqui, ó, essa casa aqui é 10 vezes maior do que essa casa. Essa casa aqui, ó, é 10 vezes maior do que essa casa. Essa casa aqui, ó, é 10 vezes maior que essa. Essa casa aqui é 10 vezes maior do que essa. É sempre assim. Então, essas casas aqui, ó, sempre vai aumentando de 10 em 10. E eu vou inventar um número aqui em notação científica, por exemplo, com 2 ou 3 dígitos significativos. 1,24, por exemplo, né, que é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Aí agora, eu vou colocar isso aqui, ó, nesse quadradinho, para a gente ver, visualizar a dimensão da coisa. Ó, esse número aqui é 10 vezes maior do que esse. E esse número aqui, ó, quer dizer, né, essa casa aqui é 10 vezes maior do que essa e essa casa aqui é 10 vezes maior do que essa. E aí, olha o que eu vou fazer, ó, o número 1. Eu vou desenhar, como tem 3 dígitos, eu vou desenhar aqui, ó, 100 vezes maior do que esse. Então, eu vou desenhar 100 quadradinhos. Eu vou fazer e no finalzinho você vai fazer mais sentido. Eu vou contar aqui, ó, daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daqui tá aqui 10.
vou até já traçar aqui, ó. Pronto. 10 para lá também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E até aqui, ó. 3, 6... Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É até aqui. Pronto. Então, esse quadrado que eu estou fazendo aqui, ó, corresponde ao número 1. Ao número 1. Porque ele é 100 vezes maior do que o que está o último aqui, ó. Estou imaginando só 3 dígitos. Eu vou até fazer assim, ó. 1,24, 1,243. 1,243. Então, esse número aqui, ó, ele é 10 vezes maior do que essa casa, e é 100 vezes maior do que essa casa, e é 1000 vezes maior do que essa casa. Aí você vai agora visualizar. Então, dá uma analisada aqui, ó. Esse aqui é o número 1. Para o número 1, eu circulei 100 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10. Aqui 10, 10 vezes 10, 100. Então, aqui tem 100 quadradinhos. Agora, eu vou colorir para esse aqui, ó. O 2. Então, se aqui tem 100, aqui vai ter que ter 10, né? Porque é 10 vezes menor. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colorir aqui, ó. Essa primeira coluna aqui, essa coluna aqui é a coluna 10 vezes maior do que essa. Porque esse aqui é 100. Aqui, ó, é 10, né? Aqui tudo é 100. Ó, tudo é 100. Só que não tem só uma coluna. É 2, tá vendo? Aqui é o número 2. Então, eu vou desenhar outra aqui, ó, do lado. Porque é 2 colunas. Professor, se por um acaso fosse, por exemplo, 3, alguma coisa, você teria que desenhar 3 quadrados desse aqui? Exato. Nem tem espaço, né, para desenhar 3, assim, de 100. Eu ia ter que fazer um quadro muito grande. Por isso que eu escolhi aqui um número menorzinho. 1,243, né? Número pequenininho. Começar com 1, pronto. Agora eu colori esses aqui já, ó, que é 10 vezes menor que esse. Então, repetindo, esse aqui é 100, aqui é 10, só que são 2. Então, 1, 2. Agora começa a fazer sentido. Aqui, ó, é 4. Só que esse aqui é 10 vezes menor que essa. Essa casa é 10 vezes menor que essa. Então, se aqui tem 10, então agora o próximo vai ter 1. Só aqui, ó, esse aqui, ó. Ah, verdade. Só que são quanto? 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Pronto, esse aqui, ó. Prontinho. Então, esse aqui é o número 1. Esse corresponde a esse número 1 aqui, ó. Esse aqui corresponde ao número 2, que cada casa é 10 vezes menor, ó. E esse aqui, ó, é o número 4. Número 4. Se eu for desenhar esse 3, o que vai acontecer? Eu vou ter que pegar esse quadradinho aqui, ó, e dividir por 10, porque vai dividindo de 10 em 10. Então, se eu pegar um quadradinho desse aqui e dividir em 10, vai ficar umas coisinhas muito pequenininhas. Nem sei se vai dar certo aqui, ó. Acho que vai. 1, 2, 3. Nem sei. Mas vai ser um quadradinho pequenininho assim, ó. Então, essa representação do quarto dígito, ele é desprezível perante ao restante. Por isso que não tem a necessidade de você desenhar, de colocar esse valor aqui, ó, esse dígito aqui, ó. Não tem necessidade. O quarto dígito, quer dizer, não tem necessidade. Até o terceiro ainda pode ser relevante. Mas muitas questões trabalham até só com 2 dígitos. Porque são os principais, ó. A dimensão desse e a dimensão desses que é grande ainda. Chega aqui já é pequeno. Mas é bom colocá-lo. Agora, quando eu chego no quarto dígito, aqui, que pequenininho. Vai lá, dá um zoomzinho aqui, ó. Muito pequeno, né? Muito pequeno perante ao todo. Então, esse é o motivo por que a gente arredonda para 2 ou 3 dígitos. Se a prova for mais rigorosa, arredonda para 3 dígitos. Se não tiver muito rigor, 2 dígitos tá ótimo. Tá ótimo mesmo. Muito bem. No dia que eu visualizei isso, eu consegui ver o porquê, só de 2 ou 3 dígitos, eu achei o máximo. E eu visualizei assim, através de um quadrado também, só que foi num livro didático, assim. Eu achei bem interessante, bem bacana. E agora, segunda pergunta. Por que usar a potência de 10? Qual o motivo? E a resposta está aqui, ó. Para escrever números muito longos. Fica mais fácil. O que são números muito longos? Pode ser números muito grandes ou números muito pequenos. Então, aqui entra, ó, números muito grandes ou números muito
pequeno. Então, por exemplo de número muito grande, né? Por exemplo, 20 bilhões. 20 bilhões, cara, trem pra caralho. Aí, mas que número longo. Exemplo de número longo e muito pequeno. Vamos supor 0,0000087, por exemplo. Ó, esquerda são 7. Olha que número longo, tá vendo? Longo, porém muito pequeno. Então fica muito desconfortável, gente, usar números muito grandes ou muito pequenos. Então a gente utiliza o quê? A base de 10, a potência de 10. Ela facilita muito, 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 muito mesmo. Eu vou trabalhar um pouquinho isso aqui com vocês. Claro que vocês vão ver essa parte de potenciação na matemática básica, no próximo módulo. Só que aqui eu já vou dar uma pincelada para você já ficar mais familiarizado com essa coisa tão importante chamada base de 10. Potência, de maneira geral, é muito importante. E aqui, por último, vou deixar um exemplo de um número em notação científica. Por exemplo, esse número aqui, ó. Como que eu faço? Eu tenho que fazer o seguinte, eu vou andar com a vírgula até chegar no 2, porque o 2 é o número entre 1 e 10, né? Maior ou igual a 1 e menor que 10, que é o que eu preciso. Então eu vou sair daqui, ó, e vou andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem 10 zeros, exatamente. Então eu escrevo esse número assim, ó, 2,0 vezes 10 elevado a 10. Porque tem 10 zeros ali. 10 elevado a 10 é o 1 com 10 zeros. Então pronto. Coloquei em notação científica. E aqui eu coloquei, nesse caso aqui, ó, com 2 dígitos. Posso colocar o terceiro, só colocar um outro zero aqui. Mas eu vou trabalhar muito com 2. Às vezes com 3, depende muito. E você já sabe o porquê. Porque a partir do quarto dígito ele é insignificante. Ele é muito pequenininho. Agora, quando o número é muito pequeno, como que eu faço? Aqui a gente sempre imagina a vírgula aqui, ó, quando o número é muito grande. Aqui no final. Agora, quando tem uma vírgula no meio aqui, você vai andar com ela até chegar numa região onde ficar entre 1 e 10. Então, vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Então agora eu vou fazer, ó, 8,7 vezes, aí eu vou multiplicar pela base e eu andei quantas casinhas? 7. Só que quando eu ando para a esquerda, aqui fica negativo. Quando eu ando para a direita, aqui fica positivo. Óbvio, porque aqui é um número muito grande, então tem que ser uma coisa positiva, né? Aqui é um número muito pequeno, então tem que ser uma coisa negativa. Pensa assim. Mas é a regrinha, né? Quando você anda para a esquerda, você anda com expoente positivo. Quando você anda com a casinha para a direita, o expoente fica negativo. Isso aqui vai ser falado pelos meus amigos que são expert nisso. Meu amigo Luiz Gustavo e meu amigo Rafael Papagaio, que estão na matemática básica, nesse curso Desvendando o Código da Física. Mas aqui eu já estou dando uma pincelada para você já ir habituando. Quando chegar na aula de matemática, fica mais fácil ainda, nesses 2 meses aí nossos de encontro. Muito bem, show de bola. E agora vamos fazer a atividade 1. Atividade 1 é a gente pegar essas potências de 10 que eu deixei espalhadas aqui, ó, e colocar dentro desse quadradinho. Então, a primeira é, ó, 10.000 é o mesmo que? Eu quero que você coloque a potência de 10 referente a 10.000. Uma pessoa possui quantos narizes? Só que em potência de 10. Olha que doido. 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 16 é igual a quanto? E aí? 0,0001 é o mesmo que? Coloca aqui. 10 a menos 12 dividido por 10 a 24 é igual a quanto? Um milionário tem pelo menos, né? Qual número, qual base de 10 no banco? E 1 dividido por 1 milhão é quanto? Então, as respostas estão aqui. Dá uma pausa e faz, que eu vou corrigir agora. Isso aí, corrigindo aí, ó. Então, 10.000 é o quê? 1, 2, 3, 4, 0. Pô, muito fácil. 10 elevado a 4. E uma coisa que você pode fazer para ir eliminando, né, as chances de errar é você, pô, já achei 10 elevado a 4, ou 10 elevado a 4 aqui, ó. Então pronto.
Então, às vezes tem algum que eu não sei, eu vou e tiro aqui e coloco lá e pronto, né? Essa é a arte da dedução, né? A arte de chegar na resposta, mesmo não tendo todo aquele aparato necessário. Eu vou pular isso aqui no momento. Vamos fazer isso aqui, ó. Quando eu estou multiplicando, eu conservo a base e somo os expoentes. Então vai ficar assim, ó. Vou conservar a base e vou somar os expoentes. Normalmente, 4 mais 16, ó, 4 mais menos 16, tá vendo? Vai por parte. Aí você lembra de fazer isso aqui, ó. É a mesma coisa, ser 4 mais vezes menos 16. Como que eu faço isso? Às vezes o aluno tem muita dificuldade de fazer isso aqui, ó. 4 menos 16. Trava, não pode travar. A matemática básica vai te ajudar, mas eu já quero começar te ajudando nisso desde agora. Por isso que eu coloquei isso aqui. Eu faço assim, essa é a maneira que eu faço. Eu faço 16 menos 4, que é 12. Pronto, 12. Só que eu vou analisar agora. Eu coloco aqui 12. Quem que é maior? É o número positivo ou o número negativo? O número negativo. Então, vai ficar menos 12. Essa é a maneira que eu faço. Não sei porquê. Eu sempre fiz assim. Sempre peguei, quer saber 4 menos 16? Eu tenho o hábito de fazer o número maior menos o menor. Então, vou fazer 16 menos 4, 12. Só que o número maior, né, que é o 16, ele é negativo. Então, vai ficar negativo no final. Pronto. É a maneira que eu faço, tá bom? Então, ó, 10 a menos 12, tem ele aí? Tem, ó. Pronto. Resolvido. Esse número aqui, ó, fácil também, né? 0,0001 é o mesmo que? Só andar com as casinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, andei 5 casinhas. Então, 10 elevado a menos 5, porque eu andei para a direita. É um número muito pequenininho, 0,0000. Então, vai ficar o quê? Negativo aqui, ó. Negativo, pequenininho, negativo. Né? Agora, na divisão, o que a gente faz? Se aqui a gente soma, aqui a gente subtrai os expoentes. A gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, fica menos 12 menos 24. Ó, vou deixar aqui, ó, menos 12 menos 24. E aí, professor, como é que você faz isso aí? Eu tenho dúvida também. Quando é tudo menos, o que eu faço? Quando é tudo menos, eu somo normalmente. Eu sei que o valor é negativo. Então é só fazer, ó, 24 mais 12 é igual a 36, só que é negativo, menos 36. Essa é a maneira que eu faço. Se você já sabe fazer isso, continue com a sua maneira. A melhor maneira é a sua maneira. Então, ó, menos 12 menos 24, menos 36. Tem o menos 36 aí? Tem, tá aqui, ó. Bacana. Um milionário tem pelo menos qual quantia no banco? Milionário, ele é o quê? Tem milhões, né? Tem 10 elevado a 6. 10 elevado a 6 é 1 milhão. Porque, ó, 1 milhão, se deu dúvida, coloca 1 milhão. O que é 1 milhão? 1 milhão é isso aqui, ó. 1 milhão. Então, ou seja, tem 6 zeros. Então, ou seja, tem 10 elevado a 6 no banco. Pronto. Ah, tá ele aqui, ó. Show de bola. Vamos voltar para esse aqui, ó. Uma pessoa possui quantos narizes? Um nariz. Mas não tem o número 1 aqui, mas tem o 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. Ah, então eu vou pegar ele. 10 elevado a 0 é igual a 1. Já anota aí nas suas anotações. Todo número elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 0, 1. 20 elevado a 0, 1. Pronto, 10 elevado a 0, 1. Pronto, porque eu estou trabalhando com base de 10. Então, esse que eu já usei. Ô, professor, vai sobrar 1? Vai sobrar 1. Foi proposital. O que vai sobrar, hein? Esse ou esse? E aí? Vamos lá. 1 dividido por 1 milhão. Quanto que é 1 dividido por 1 milhão? Ih, fudeu, hein? Vamos lá. Ó, 1 é esse número aqui, ó. Vou colocar 1 aqui, ó. 1 dividido por 1 milhão, né? Isso aqui é 1 milhão. Aí, como é que faz? Coloca isso aqui na base de 10. Fica assim, ó. 1 dividido por 10 elevado a 6. Só que o número 1 não é 10 elevado a 0? Agora eu estou te mostrando o porquê das coisas. Acabei de falar aqui, ó. 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, é que eu vou fazer, ó. 10 elevado a 0 dividido por 10 elevado a 6. Está pequenininho aqui, mas creio que está dando para entender. O que eu faço? Conservo a base e subtrai os expoentes. Ó. Então, eu vou fazer, ó.
0 menos 6. 0 menos 6, menos 6. Ah, professor, que legal eu entender isso. E olha que eu nem vi matemática básica, eu vou entender mais ainda, né? Vai entender mais ainda. Assim que funciona. Então, eu acho essa atividade muito boa mesmo. Guarda ela aí com carinho aí, que é importante saber essas coisas de potenciação. Show de bola, deixa eu ver aqui. Última atividade envolvendo notação científica, atividade número 2. Vamos escrever os números abaixo em notação científica. Então tem a letra A, B e C aqui. Bem tranquilo, né? Eu acho que depois dessa aula que eu dei aí, eu acho que vocês vão ter mais facilidade de passar um número para a notação científica. E por que a importância de passar um número para a notação científica? Porque é muito comum as alternativas estarem em notação científica. Então não adianta nada você chegar na resposta tal, e depois você não saber passar para a notação científica. É bem básico isso. Então vamos lá. Aqui nós já treinamos, né? Então eu vou sair daqui, ó, a vírgula está aqui, e vou andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Professor, por que você andou até aí? Que você não andou até o 78 ou até no finalzinho lá, no 780? Porque eu tenho que deixar o número entre 1 e 10, né? Maior ou igual a 1 ou menor do que 10. Pronto, por isso. Então vai ficar assim, ó, 7,80 vezes 10 elevado a, eu esqueci, 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a menos 5, né? Que é um número muito pequenininho, então aqui fica negativo. Para a direita fica negativo. 7,80 vezes 10 é menos 5. Neste caso aqui, ó, 3 dígitos significativos. Perfeito, pronto. Vamos nesse aqui agora? Ó, número esquisito, hein? Que número que é esse aqui, ó? Vamos lá. Eu gosto de dividir de 3 em 3. 2.798.300. É esse número aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Vou sair daqui, do finalzinho. Quando o número é grande, a vírgula está aqui no final. Você coloca ela aqui e vai andando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei a vírgula aqui. Então, 6. Então, agora vai ficar, ó. Olha só. 2,7983 vezes 10 elevado a menos... A menos não, né? A 6. Aí eu te pergunto, precisa de escrever cepa de número aqui? 2,7983? Não. 2 ou 3 dígitos significativos é o suficiente. Agora você já está visualizando neste momento aí na sua mente. Por que que esses aqui, ó, não é relevante? Eles são muito pequenininhos perante a esses outros. Então não tem necessidade. Podemos escrever sim, ó, fica até mais bonito, ó. 2,79 vezes 10 elevado a 6. Pronto. Ou se não, tá ótimo assim, tá ótimo. Ou, como aqui é o 9, aqui você pode andar para cima, 2,8, tá bom também, fica aproximado, mas deixa assim, tá bacana demais. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora esse último aqui, ó, vamos ver que número que é esse aí, ó. 558,24 vezes 10 a 5. Vamos passar ele aí para anotação científica. Dá um pause, tenta fazer sozinho. Ó, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar andando essa casinha para cá. Ó. Como está aqui, eu vou andar 1, 2. Coloquei a vírgula aqui. Então, eu vou começar resolvendo essa parte aqui. Ó. Depois eu preocupo com essa base de 10. Então, vai ficar 5,58... né? 24 vezes 10 elevado a... Eu andei 2 casinhas para a esquerda. Então, ó, quando é para a esquerda, eu ando com a casa positiva. Então, ó, vezes 10 elevado a 2. Agora eu vou reescrever isso aqui, ó, vezes 10 elevado a 5. Pronto. Então tá aqui, ó, 5,5824 vezes 10 elevado a 2, que eu andei 2 casinhas para cá, vezes esse número. Pronto, agora está muito fácil de deixar esse número na notação científica do jeito que eu gosto, com 2 ou 3 dígitos significativos. Então, primeiro, eu não vou preocupar com esse aqui, ó, 24. Esses números pequenininhos aqui, ó, não vou preocupar não. Esses aqui tá ótimo. Então, vai ficar 5,58 vezes 10 elevado a... Aqui eu vou somar os expoentes, né, porque está multiplicando. 2 mais 5... 7. Pronto.
É isso. Muito bem, então agora vamos para a atividade de número 3. Uma questãozinha aí, ao mesmo tempo pode ser de química, física, matemática, tá mais para química. E é bem de boa, ó, atividade número 3, foi falado que há 6 vezes 10 elevado a 22 átomos de hélio no balão. Então tá uma criancinha aqui segurando um balão e tem essa quantidade de átomos lá dentro do balão. E foi falado que um átomo de hélio corresponde a 6,25 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Olha que valor pequeno, olha o tanto que saber isso aqui é útil para a química e muitas vezes para a física também. E aí vem a pergunta, letra A, encontre a massa do balão. Quem encontrar a massa do balão? E às vezes as pessoas não sabem fazer esse tipo de questão, isso aqui é a introdução de tudo. Aqui basta a gente fazer uma regrinha de 3. Então é só fazer aqui, ó, um átomo de gás hélio corresponde a 6,25 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. Pronto. Só que eu tenho, no interior, 6 vezes 10 a 22. Então, vou fazer aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 22 átomos. Então, eu vou ter x, é minha massa. Então, é só fazer, ó, 1 vezes x vai dar x. E aí eu faço 6 vezes 6,25, que vai dar 37,5. E aí eu vou e faço agora as bases de 10. Aqui eu vou conservar a base de 10. Como está multiplicando esse vezes esse, eu vou somar os expoentes. 22 mais menos 27. Mais vezes menos, menos. Então vai ficar 22 menos 27. Então vai ficar menos 5. Porque como que eu faço? Eu pego o maior, 27, menos 22, como menos 27 é maior, vai ficar um número negativo. Então, é menos 5, elevado a menos 5. Pronto, quilograma. Essa é a massa do balão aqui, né? Correspondente ao gás hélio que está no seu interior. Na letra B, quer que eu coloque a resposta em notação científica. Isso é balela, isso é fichinha pra gente, né? Basta eu fazer o quê? Andar uma casinha para cá. Então vai ficar, ó, 3,75 vezes 10 elevado a... Se eu ando para cá, eu ando o quê? Com uma casa positiva. Aí vai ficar assim, ó, menos 5 mais 1, menos 4. Menos 4. Pronto. Quilogramas. Show de bola. Então essa é a resposta final. E é isso aqui que às vezes o aluno não tem a maldade. E às vezes sabendo o porquê, né? Sabendo o porquê das coisas. Inclusive vou um pouquinho além aqui. Vou até fazer com a minha canetinha vermelha aqui, ó. Com o meu pincel vermelho. Por que que quando eu ando pra cá... Nem igual eu só falei pra vocês, hein? A gente anda pra cá, nesse caso aqui, a gente anda com o expoente positivo, né? Qual que é o motivo dessa coisa acontecer? Eu vou colocar aqui no final, porque fica melhor para explicar. Ó. Tem um número que é 37,5 vezes 10 elevado a menos 5, correto? Esse é o número. Então, aí eu quero explicar para vocês. Vem da minha mente agora aqui, ó. Por que quando a gente anda para cá, a gente acaba andando com um aqui positivo? Porque é o seguinte, se eu quero fazer isso aqui e vir para cá, eu vou ter que dividir por 10 aqui. Como assim, professor? Por exemplo, pega 30 dividido por 10, vai dar 3, né? Porque, ó, 30 dividido por 10, todo mundo sabe que é igual a 3,0. Ou seja, tinha uma vírgula que andou para cá. Ah, entendi, professor. Então, a mesma coisa. Se eu tenho 37,5, se eu dividir por 10, eu vou andar com essa vírgula para cá. E eu vou chegar onde que eu quero. Eu quero chegar onde? No 3,75. É isso que eu quero chegar. Prontinho. Só que se eu estou dividindo esse número por 10, eu vou ter que multiplicar aqui por 10. Por quê? Ó, vezes 10. Porque aí esse 10 cancelaria com esse 10, né? E manteria o número como ele está. Porque o número você não pode mudar uma parcela de um número e o outro se deixar a mesma coisa, outra parcela dele. Então, isso aqui tem aqui é uma parte do número, aqui é outra parte, aqui é o número, aqui é a base de 10. Então, se eu estou dividindo aqui por 10, eu sou obrigado a multiplicar aqui por 10. Então, quando eu multiplico aqui por 10, aqui é como se tivesse um número 1 aqui, ó, eu conservo a base
E aí eu vou fazer o quê? Somar os expoentes. Menos 5 mais 1 vai ficar menos 4. Esse é o motivo que a gente, se anda uma casinha para cá, se anda com positivo. E aqui eu mostrei o porquê, né? Aqui eu mostrei o porquê da matemática aí. Muito bem, e agora vamos para a última parte da nossa aula, né? Finalizando aí, que é falar dos prefixos importantes. Aqui agora é uma parte bem curtinha, a aula está chegando no final. E quais são os prefixos importantes? Como é que eu faço para colocar eles assim, tudo bem ordenado? Eu coloco como referência o 10 elevado a 0, que é o 1. E aí eu vou subindo de 3 em 3. Por exemplo, 10 elevado a 3, 10 elevado a 6, 10 elevado a 9, 10 elevado a 12. E também vou descendo de 3 em 3, subtraindo de 3 em 3. 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12. Aqui tá ótimo esses prefixos aqui, ó. Tem que saber isso aqui, ó. Na verdade, 12 e o menos 12 nem cai muito. É até o 9 em cima e até o 9 embaixo, é o que tem que saber. E tem nomes esses números aqui, essas bases de 10 aqui, ó, possuem nomes. Por exemplo, 10 elevado a 3 é o famoso quilo. 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 Representado pelo K, né? A gente representa pelo K. Quilo. Então, quilo significa 1000, né? 10 elevado a 3 é 1000. É 1 com 3 zeros. E nisso aqui, ó, você já sabe, pelo seu dia a dia. Você vai no açougue e pede 1 quilograma de carne. É igual a 1000 gramas, porque 1000 gramas é igual a 1 quilograma, porque quilo é 1000. Entenderam a ideia? 1 quilômetro. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Ah, professor, estou entendendo. Então pronto, essa é a primeira. Depois é 1 milhão. 1 milhão tem um nome também muito famoso aí, que muitos sabem, né? Muito bem. Esse nome que é o mega, representado pelo M maiúsculo. O mega significa milhão. Quando a pessoa joga na Mega Sena, significa ganhar milhões na sorte. Sena significa sorte e mega, milhões de reais, né? Está referindo ali a milhões de reais. Se referindo a milhões de reais. 10 elevado a 9 significa giga. Giga, aqui já é um número muito grande, né? Bilhão. Giga é muito utilizado na informática, né? Gigabyte. Byte, bits são unidades de memória. Por exemplo, meu computador tem 500 GB de memória. Significa, então, que ele armazena 500 bilhões de caracteres. Um caractere é uma letra, um número, um espaço. Agora, se o seu computador tem, por exemplo, 1000 GB, a gente não fala 1000 GB, a gente andou já mais 3 zeros, então a gente já chega falando tera, que é o 10 elevado a 12. Então 10 elevado a 12 é igual a gente chama de tera. Ah, professor, então quer dizer que tem 500 GB. 500 mais 500 é 1000 GB, só que ao invés de falar giga, eu falo tera? Exatamente. Então isso é 1 tera. Eu tenho um HD de 2 teras, tem armazena muita coisa. Mas eu que estou sempre gravando vídeos, né? Então tem que ter HD para salvar tudo aí. Agora vamos descer aqui, ó. O 10 a menos 3 é 1 dividido por 1000, que vai dar 0,001. 0,001. É isso mesmo. E esse número aqui, ó, se eu dividir ele por 1000 partes, a gente chama ele de mili, representado pelo M minúsculo. Pronto. O 10 a menos 6 é tão pequeno, mas tão pequeno, se eu estiver falando, por exemplo, de comprimento de alguma coisa, ou de área, que eu preciso de um microscópio para poder enxergar. Então, microscópio, micro, então aqui é micro, representado por uma letra grega, chamada mi, que é essa letra aqui, ó. 10 a menos 9. 10 a menos 9 é o nanotecnologia, né? Está muito em voga atualmente. São a tecnologia na espessura de um fio de cabelo, cara, é muito doido. Então os nanochips, né? Que é menor do que o microchip, bem menor, tá vendo? Então tá aí o motivo do nome. E 10 a menos 12 é menor ainda, é chamado de pico. Aqui a gente vai usar muito pouco, que já não tem muita... Em eletricidade, quando a gente fala quem é do 3º ano, quem está estudando capacitores, usa um pouquinho isso aqui, é de pico. Mas né, não é muito comum no restante da física, não. E aí vamos treinar um pouquinho, né? Essa aqui é a letra P, viu, gente?
Vamos treinar um pouquinho, ó. 2, uma velocidade de 2 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo. É a mesma coisa disso aqui, ó. A velocidade é de 2,0. 10 a 3 é o quê? Quilômetros por segundo. Ó, que doido! Então é igual a 2 quilômetros por segundo. Entendidos? Porque o 10 a 3 é o que? É o quilo. É assim que funciona. Então vai habituando aí. É 0,001 segundo. Isso aqui é igual a um tempo de 1 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Por que, professor, 10 a menos 3? Já ensinei, né? Nessa aula. 1, 2, 3. Se eu ando para cá, eu ando negativo. É um número pequenininho, então fica negativo. Só que 10 a menos 3 é o quê? É o mili. É o mili. Então o tempo é igual a 1 milissegundos. Pronto. Prontinho. Tá aí. Professor, 1 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que só 10 a menos 3? Exatamente. O número 1 ele pode ser omitido. Aqui eu resolvi colocar para ficar mais bonitinho. 1 milissegundos. E o último é esse aqui, ó. Eu quero colocar no prefixo mais próximo. Então aqui está 10 a 5. Então mais fácil é fazer ele chegar ao quê? A 10 a 6. Para ele chegar a 10 a 6, eu posso andar com uma vírgula para cá. Porque quando eu ando para cá, né, eu estou dividindo, então é o que eu passo multiplicando, então fica 10 a 6. Ou senão se decora. Quando eu ando para a esquerda, eu ando com expoente positivo. Então esse aqui vai ficar uma distância de 2,3 vezes 10 elevado a 6 metros. Ou se não, eu posso falar que é uma distância de 2,3 megametros, porque 10 a 6 é mega. Então, dei alguns exemplos aí para ficar claro essa coisa de prefixos importantes. Então, eu creio que essa foi a nossa aula teórica, né? Foi uma aula bem grandinha. E para finalizar aí, vou passar um desafio para vocês, que é o desafio do percevejo. Vamos ler aí ele e vamos tentar, né, encontrar a resposta. Aqui é um desafio mesmo. Em uma sala, há uma espécie de percevejo de formato cúbico e dimensões de 1 milímetro. O número de percevejos dobra a cada 20 minutos. Qual o número de percevejos após 12 horas? Comece com um percevejo. Olha que doideira de questão, né? Isso aqui é um desafio mesmo, cara. Então vamos lá, vamos começar a analisar aqui essa questão. Já adianto, se você for tentar fazer essa questão, eu quero a resposta em potência. Não a potência, não precisa ser de 10 não, porque vai dar um número muito, muito grande. Então eu quero induzir você, às vezes, sair de questões como esses que são difíceis, através de potência, tá bom? Então vamos começar analisando assim, ó. Vamos supor que eu tenho aqui o tempo, eu vou colocar aqui o tempo, e aqui o número de percevejos. Número de percevejos. Pronto. Aí vamos lá. Vamos começar, foi falando que comece com um percevejo. Então, no tempo igual a zero, o tempo inicial, gente, é zero. O tempo inicial é sempre igual a zero. Então, primeira coisinha importante aí, né? O tempo inicial, às vezes eu vou fazer uma questão. Qual que é o tempo inicial? Zero. Zero. A não ser que te fale que alguma coisa começou em tal tempo, mas você não falou nada, fica subentendido que é o zero. Então, aqui é zero e eu comecei com um percevejo. Depois de 20 minutos, dobra o número de percevejo. Então, ó, no tempo igual a 20 minutos, agora eu tenho 2 percevejos. De 1 foi para 2. Isso é dobrar. Aí depois, no tempo igual a 40 minutos. No tempo igual a 40 minutos, agora eu tenho 4, porque foi dobrando. Ó. 2 foi para 4. Depois, no tempo igual a 60 minutos, eu tenho 8 percevejos. Quando chegar a 80 minutos, eu vou ter 16 e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E aí, se você conseguir enxergar uma lógica na potência, em alguma potência, você já vai matar a questão mais rápido. Igual eu falei para vocês, eu quero essa resposta em uma potência, porque o número vai dar muito, muito grande. Eu vou até mostrar para vocês o número daqui a pouquinho, que vai dar muito grande. Mas eu quero a resposta em potência e provavelmente, se isso aqui for uma questão de vestibular, a resposta vai estar numa potência. E aí o grande lance é a gente perceber o seguinte, ó. Lembra que eu falei que todo número elevado a zero é igual a 1? Então eu posso falar aqui, ó, que o número 1 aqui, ó, é igual a 2 elevado a zero. O número 2
é igual a 2 elevado a 1. Por quê? 2 elevado a 1 todo número elevado a 1 é ele mesmo. 3 elevado a 1, 3. 10 elevado a 1, 10. Né? Agora olha esse aqui, ó. 4. 4 é o quê? 2 elevado a 2, porque 2 vezes 2 é 4. O 8 é o quê? É o 2 elevado a 3, por quê? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. O próximo aqui seria o 16, é 2 elevado a 4. Então, se eu conseguir enxergar isso aqui, que todos os números são uma potência de 2, vem de uma potência de 2, você praticamente mata a questão. Conseguir enxergar aqui, ó, não é para qualquer um, não é para qualquer um. Talvez depois de um mês você fazer esse desafio novamente e não conseguir fazer, não tem nenhum problema, não tem nenhum erro nisso, mas se rever a resolução, entender novamente, essa que é a grandiosidade. Né? Vai chegar perto do Enem, você vai conseguir fazer várias questões com a questão dessa, tanto na matemática, tanto na química quanto na física, você vai conseguir fazer. Então é isso, ó, achei essa relação. Então provavelmente a minha resposta, o número de percevejos vai ser 2 elevado a algum número, né? É o que eu quero. Se fosse em 1 hora, seria 2 elevado a 3. Entenderam a ideia? Então agora, só que eu vou fazer o seguinte, passou 12 horas, né? Foi 12 horas? Isso. Qual o número de percevejos após 12 horas? Se eu for montar isso aqui, até cheguei em 12 horas, agora que deu uma, vai dar muito trabalho. Então eu posso fazer uma regrinha de 3, né? E já adiantar isso aí. Então vamos lá, vamos dizer quantas reproduções teve, né? Porque isso aqui, ó, tenta ver comigo, ó, isso aqui é uma reprodução, aqui é outra reprodução, aqui é outra reprodução. Então é uma reprodução a cada 20 minutos. Então se eu ver quantas reproduções teve em 12 horas, basta eu ver quantos 20 minutos cabem em 12 horas. Porque a quantidade de 20 minutos é a quantidade de reprodução. Só isso. Então eu vou fazer isso aqui agora, ó. Ó, eu tenho 3 reproduções. Eu tenho 3 reproduções em 1 hora. Como assim, professor? Ó, se é 20 minutos, eu tenho uma reprodução. 40 minutos, 2. 60 minutos, 3, que é 1 hora, né? Isso aqui é 1 hora, ó. 3 reproduções, tá vendo? Quando eu cheguei aqui, ó, 1, 2, 3, acabou de dar 1 hora. Ah, professor, verdade, eu tenho 3 reproduções a cada 1 hora. Então, se eu tenho 12 horas, eu vou ter o quê? X. Então, X vai ser 12 vezes 3, 36 reproduções. Ah, então eu tive 36 reproduções, exatamente. Só que o número aqui em cima, aqui, ó, esse expoente é o número de reprodução. Ó. Primeira reprodução, segunda reprodução, terceira reprodução. Só que eu vou ter quantas reproduções? 36. Então, minha resposta é 2 elevado a 36. Se eu tivesse achado 50, a resposta seria 2 elevado a 50. Porque eu consegui ver, eu consegui analisar, raciocinar e perceber que a cada 20 minutos eu tenho uma reprodução e aqui está comportando como se fosse uma base 2, com expoente sendo o número de reprodução. Primeira reprodução, segunda, terceira e vai indo quarta. Gente, muito bonita essa questão, não é? Difícil, difícil. Se não for 100% claro, volta, refaça a letra A. Tem a letra B também, tá? A letra B, ó. Qual o volume ocupado pelos percevejos após essas 12 horas? Só que antes, eu vou te mostrar o quanto esse número é grande, esse número que a gente acabou de encontrar, né? Nós encontramos o número 2 elevado a 36. Professor, como é que você faz para encontrar esse número aí agora? Neste caso aqui, só com calculadora. Então, vamos fazer essa conta na calculadora aí, ó. 2, né, elevado a 36. Aí vai dar um número muito grande aí, que nem fica até difícil de falar, né? Esse é o número que nós acabamos de encontrar, né? Quantidade de percevejos que está lá, né? Que foi multiplicando lá em algum lugar, numa sala, num galpão. Só que esse número é muito chato de trabalhar. Como a gente está trabalhando com notação científica, o que eu vou fazer? Passa para notação científica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, então número de percevejos é o número de percevejos é igual a 2 elevado a 36, que é a mesma coisa que 6,87 vezes 10 elevado a
Eu andei 10 casinhas para cá, ó. 10 vai dar 10? Sim. Então esse é o número. É um número muito grande, muito grande. Às vezes eu acho que eu estou pegando um pouco pesado com esse exercício aqui, mas eu acho que ele encaixa aqui, ele é bonito, E às vezes esse desconforto mental faz parte do aprendizado também, então muitas coisas que eu faço no meu curso é proposital. E na letra B, quer saber o volume ocupado pelos percevejos após essas 12 horas. Estas 12 horas. E aí, hein, como é que faz isso aqui? Muita gente vai fazer o seguinte, ó, tem escrito aqui isso aqui, ó, quer ver? Que o formato cúbico, dimensões 1 milímetro. Aí tem gente que pensa que um percevejo ocupa 1 milímetro. Então esse número de percevejos aqui, ó, vai ocupar X. Muita gente vai fazer isso. Talvez você está tentando fazer isso, mas está errado, porque 1 milímetro não é o percevejo em si. O percevejo, olha só, ele tem um formato cúbico, cada dimensão dele vale 1 milímetro. Então, olha o que eu quero mostrar para você, ó. Imagina o seguinte, ó, formato cúbico é mais ou menos isso aqui, ó, isso é um cubo, um cubozinho. O que é uma dimensão? Uma dimensão é só o comprimento, por exemplo. O que é 2 dimensões? É o comprimento e a largura. 3 dimensões, comprimento, largura e ainda vai ter altura. Então, aqui, por exemplo, ó, tem um comprimento, tem a largura e ainda tem a altura. Então, cada dimensão é 1 milímetro. 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro. Então, isso aqui, ó, são 3 dimensões. Ó, 1, 2, 3, que é um formato cúbico. Pronto. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é achar esse volume. E para encontrar esse volume, basta eu pegar essa dimensão, vezes essa dimensão, vezes essa dimensão. Só que aqui está em milímetro. Eu tenho que passar para metro. Vocês vão aprender ainda, em breve, não se preocupem, com matemática básica, que 1 milímetro é igual a 10 elevado a menos 3 metros. Tá bem? Ah, professor, então aqui é 10 a menos 3 metros? Sim. Também é 10 a menos 3 metros? Sim. Isso aqui é assunto da matemática básica. Essa parte da matemática básica você vai ver tudo ainda, né, no próximo módulo. Se você quiser dar um pulinho lá, assistir, depois voltar, fique à vontade, sinta-se confortável, isso que é importante. Você pode também continuar, quando você acabar a parte da matemática básica, se aqui ficou com uma duvidazinha, você volta nesse desafio, revejam, né? Essa é a maneira boa de aprender as coisas. Então aqui é 10 a menos 3, 10 a menos 3, 10 a menos 3, e aí, para eu encontrar o volume, o que eu vou fazer? Deixa eu fazer mais embaixo aqui, ó. O volume vai ser esse produto, 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. E aí vai ficar ó, o volume, ó, 10 elevado a menos 3, menos 6, menos 3, menos 9. Menos 9 metro cúbico. Agora sim, eu estou na resposta em metro cúbico. E agora eu quero falar uma coisa para vocês que eu não falei na aula passada. Lembra na aula passada, quando eu falei de sistema métrico atual, falei do metro, né? Depois eu falei também que para massa é o quilograma, que para tempo é os segundos, mas eu não falei, por exemplo, para área, eu não falei, por exemplo, para volume, mas tudo deriva de quem? Do comprimento metro. Então eu tenho um comprimento metro assim, ó, por exemplo, esse aqui é um comprimento metro, pronto, que é 1 metro, prontinho. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, uma área, que é uma área, então a área aqui é de 1 metro quadrado, pronto. Tá bom? Porque agora eu estou multiplicando a base vezes a altura, ó. Agora, se eu tenho um cubo, aqui eu tenho 3 dimensões, então aqui agora é metro cúbico. Então aqui que vem, ó, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de volume é o metro cúbico. Tudo isso aqui, volume, área, comprimento, vocês vão ver na matemática básica. Essa aula é mais para te dar um contexto da situação, né, do porquê das coisas, para fazer sentido. Muito bem, então agora eu tenho um volume do percevejo. Claro que não é um cúbico, né, mas é uma coisa parecida, assim, mais ou menos isso aqui, que o enunciado queria falar para a gente. Então esse aqui é um percevejozinho, ocupando o espaço. Mas vamos lá então, né, ver qual o volume ocupado pelos percevejos após 12 horas. Agora é só uma regrinha de 3, bem simples, hein? Um percevejo, então, ó, um percevejo ocupa isso aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 9, ou 10 a menos 9, tanto faz, né? Metro cúbico. Só que eu tenho esse valor aqui grandão, ó. Neste caso eu tenho que usar esse valor aqui, ó.
não posso usar 2,36. Eu não posso multiplicar 2,36 com isso, não tem nem jeito, né? A não ser com o auxílio da calculadora, no qual você faz 2 elevado a 36 e chega nesse valor numérico aqui para poder jogar aqui. Então agora eu tenho 6,87 vezes 10 elevado a 10 percevejos. Então agora eu vou ter um volume X. Eu gosto muito do X. Pronto. Então agora o volume de percevejos que estão ocupando, você vê assim, ó, V de volume. Então ó, o volume de percevejos vai ser 6V vezes 1V. 6,87 vezes 1, 6,87 vezes 10 elevado a. Eu conservo a base, somos expoentes, porque está multiplicando. Então vai ficar 10 mais menos 9, que é igual a 10 menos 9, que é igual a 1. Nossa, professor, chegou na resposta, exato. Metro cúbico. Então vai ficar 6,87 vezes 10 a 1 metro cúbico, que é igual a 68,7 metros cúbicos. Prontinho. Com título de curiosidade, vocês vão aprender isso ainda, mas já adiantando. O metro cúbico é igual a 1000 litros. Então foi aproximadamente 68,7 mil litros. É uma coisa muito grande, né? Uma sala bem grande, assim, que os percevejos estão lá ocupando lá. Talvez as pessoas não cuidaram da higiene e começou a multiplicar muito aí. E sempre dá uma analisada na resposta, para ver se a resposta está coerente. Se você não tivesse feito com isso aqui, ó, 10 a menos 9, tivesse feito só com 10 a menos 3, que é 1 milímetro, né, que é aquela ideia inicial, sem achar o volume, você achar um valor muito grande, um valor surreal. Se achar 68,7 vezes 10 elevado a 6. Então você acha então 68,7 milhões de metros cúbicos. Então isso aí é uma coisa, tipo assim, sei lá, não tem nem dimensão do que volume é isso, é um volume muito grande, aí não faria sentido. Então sempre fique esperto com a unidade de medida e com o cálculo. Inclusive, vou finalizar essa aula com isso aqui, ó, que eu deixei escrito aqui para vocês, ó. Nunca esqueça de analisar suas respostas. Se o valor estiver fora de contexto, então veja se há erros nas unidades e nos cálculos. Por favor, sempre olha se está coerente aquela resposta. Não faz sentido você achar, por exemplo, o percevejo está numa sala. Aí você tem uma noção do que é uma sala. Aí do nada o percevejo está ocupando o equivalente a um país. Véio. Não, então está fora de contexto. Então pode ser erro no cálculo ou pode ser erro nas unidades de medida. Né? Então é bom ficar esperto aí. Então finaliza essa aula aí. Essa aí foi a aula grande. E a partir da próxima aula serão aulas mais enxutas. Entendidos? Até a aula de número 4.